O tema é encaminhamento social. Ó, o que a gente vai falar nessa aula aqui é basicamente o que está aí disponível já nessa imagem para vocês. Encaminhamento, conceito e importância, como fazer um bom encaminhamento, algumas questões importantes para a gente não deixar de considerar, pelo contrário, a gente precisa considerar algumas questões aqui e a gente vai refletir sobre elas. Itens essenciais, né, do encaminhamento social, algumas dicas que eu sempre falo nas minhas aulas, né? O curso de elaboração de documentos técnicos que a gente lançou hoje e que está sendo um sucesso. Uma das pautas desse curso é o próprio encaminhamento social. Então, a gente faz aqui uma aula alusiva a esse documento técnico, que é um documento super importante, né? Então, deixa eu só tirar aqui, peraí. Pronto. E aí a gente vai falar nesses pontos que o slide está mostrando. Ó, é o seguinte, gente. Para pensar em encaminhamento, eu acho que primeiro a gente tem que olhar para um conceito, né, que eu retirei de um blog chamado G-Suas, que eu gosto muito. Inclusive, se tiver alguém aqui que trabalha no SUAS, esse blog, ele tem uma gama de materiais. Ele é um blog extremamente cheio de coisas, né, de comentários, de reflexões, de materiais, e enfim, construído há muito tempo, inclusive, esse blog já tem tempo demais, eu não sei quem é administrador ou administrador dele, mas eu admiro demais esse conteúdo que tem no G-Suas. E lá tem um pouquinho falando sobre encaminhamento social, algumas postagens, eu retirei uma delas, que é essa daí, que está na tela da gente, que fala um pouquinho sobre o conceito, né? E aí o autor desse post, desse texto, ele diz o seguinte: é importante entender que encaminhamento é um recurso instrumental, então ele não é privativo do assistente social, tá, gente? Encaminhamento é feito por várias categorias profissionais, em várias situações e em vários tipos de atendimento. Né? Mas assim, ele fala aqui de um encaminhamento no sentido mesmo de um recurso instrumental que está muito além, ele diz, de um preenchimento de um formulário. Né? Trata-se do reconhecimento da demanda da família, da incompletude ou incapacidade do serviço que a pessoa está ali de atender aquele outro nas suas questões particulares, no caso, por às vezes, esse lugar que a gente está não ter a atribuição de atender determinada demanda. Né? Então, o encaminhamento serve a partir do momento que a gente identifica num atendimento, num momento que a gente está com um indivíduo ou família, que nós não temos a condição, a atribuição, a competência de atender aquela demanda, e aí a gente vai, a partir do conhecimento que a gente tem de rede, direcionar a família para o lugar mais apropriado, né? E aqui a gente está falando sobre o encaminhamento justamente nesse sentido, para que ela seja atendida ou essa pessoa seja atendida no lugar que mais está, né, vamos dizer assim, em condições de fazer isso, em condições de prover essa demanda de alguma forma, né, de dar encaminhamentos a essa demanda. Então, o encaminhamento em si é a partir dessa incompletude, dessa condição que a gente entende que ali a gente não consegue fazer mais. Que a partir do entendimento que o encaminhamento se dá quando a gente não tem a condição de atender, a gente vai passar para o outro, a gente vai encaminhar para outro lugar, para outro profissional ou instituição, a gente precisa ter uma ideia assim, de como fazer um bom encaminhamento a partir de duas questões, né? A clareza da demanda que a gente tem que ter, e o conhecimento da rede, que também é um ponto imprescindível para que se faça um bom encaminhamento. Quando você tem a clareza da demanda do seu usuário, da pessoa que você está atendendo, e essa clareza da demanda ela vem dessa boa escuta, inicialmente falando, e a partir de uma boa escuta, de uma escuta qualificada, você vai fazer o link com essa demanda que é apresentada e a rede que existe no seu município, no seu lugar de trabalho, para que essa rede você possa identificar aonde é que essa pessoa vai ser atendida da melhor forma a encontrar respostas para a sua demanda. Então, eu acho que aqui a gente tem dois pontos que são imprescindíveis, e às vezes essa escuta ela tem que estar, ela
precisa estar para além do que é dito, porque às vezes a pessoa chega, né? Eu acho que vocês vão se identificar com isso. A pessoa chega trazendo uma questão e no final do atendimento a gente descobre mais 3, 4 questões. Não sei se acontece isso com vocês, comigo acontece direto. E pode ser que essas outras ensejem um encaminhamento social, ensejem a nossa interlocução com a rede para que essa pessoa seja atendida em outro espaço, porque essas outras demandas não estão na nossa área de competência para atuar. Conhecer a rede, aí eu acho que, além do conhecer mesmo, envolve essa questão da prática, da experiência, né, que muita gente fica aí preocupada ou preocupada, cheguei num espaço de trabalho, é tudo novo para mim, eu não conheço essa rede aqui, mas isso, gente, demanda tempo, né? Conhecer a rede não é algo que a gente faz ou que a gente consegue em uma semana, um mês de trabalho naquele espaço, né? Conhecer a rede é estar comprometido, comprometida em tentar fazer um mapeamento disso que não tem um prazo para ser feito. Ele é feito diariamente, ele é feito cotidianamente, até porque as instituições, os serviços, eles vão tendo uma dinamicidade, né, de mudanças também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, onde muitos serviços estão sendo fechados, onde muitas situações estão acontecendo no quesito orçamento, e aí impactam na prestação de serviços à população diretamente. Então, esse compromisso nosso como assistentes sociais de estar em contato com essa rede e estar fazendo esse mapeamento cotidianamente, ele é a nossa realidade. Eu já conheço essa rede porque eu já trabalho há 10 anos aqui, não preciso mais conhecer nada. Ou então, eu cheguei aqui agora e aí a colega passou aqui essa listinha dos equipamentos, dos serviços, e eu não vou me preocupar em fazer ligações periódicas, em conversar com esses colegas que estão lá do outro lado, conferir se está realmente acontecendo aquele atendimento ali. Então, esse compromisso profissional, ele precisa existir cotidianamente, diuturnamente, permanentemente, que são os itens essenciais, né? Isso aqui é bom para quem está começando também, para quem está ingressando, né, na carreira profissional, às vezes no primeiro, no segundo trabalho, e precisa fazer encaminhamento, como ser feito da melhor forma possível. Eu sempre falo nas minhas aulas que os itens essenciais do encaminhamento, a partir das leituras que eu já fiz a respeito desse documento técnico, leituras que estão em livros, em publicações que falam desse tipo de documento, os itens essenciais, eles estão aí na tela. Identificação da pessoa encaminhada e da instituição que está encaminhando para outra, né? Ou seja, vamos supor que eu estou encaminhando Dona Maria para a instituição que Vanessa trabalha. Então, a identificação, ela não é só de Dona Maria, que Vanessa vai receber lá na instituição dela. A identificação é minha também, que estou encaminhando. Até porque, se Vanessa tiver qualquer dúvida a respeito do encaminhamento de Dona Maria, da história de Dona Maria, do que eu conversei com Dona Maria, ela vai ter que saber onde me encontrar. Então, essa identificação, gente, não se trata só da pessoa que está sendo encaminhada, ela se trata também de quem está encaminhando, ou seja, papel timbrado, a instituição ter aquele papel timbrado, ou então, de se for por e-mail ou qualquer outro tipo de recurso que a gente utilize, que a gente identifique claramente, né, de forma objetiva a instituição que estamos atuando. Mas pensando no encaminhamento impresso, que é um exemplo padrão, o encaminhamento impresso ele precisa ter a identificação da instituição, papel timbrado, telefone, endereço, de onde eu estou encaminhando, de onde eu trabalho. E aí a gente identifica também a Dona Maria, o nome completo dela, não é só com o nome inicial, não é só colocar um telefone sem endereço, não é só colocar o endereço sem telefone, entendem? É você tentar, nessa parte de identificação, a parte inicial do encaminhamento, colocar o máximo de dados que você tiver de Dona Maria, porque lá, quando Vanessa receber esse encaminhamento meu, Vanessa vai ter condições de
poder contribuir melhor, porque a partir do momento que a gente vê os dados completos, a gente pode fazer uma pesquisa, a gente pode já fazer uma interlocução com outro espaço, ou na nossa própria instituição, a gente ter condições de localizar um prontuário. Então, assim, fazer com que essa identificação seja mais completa é algo que eu preciso me comprometer para que o outro colega que vai atender essa pessoa tenha condições de efetuar um atendimento completo, né? De efetuar um atendimento melhor. Quando eu estou encaminhando, eu preciso ter o cuidado também de dizer quem eu sou. A gente sabe que, às vezes, o encaminhamento ele é feito, né, no momento que a gente já está muito atarefado. E essa aula aqui, gente, é justamente para mostrar e lembrar a vocês que o encaminhamento não deve ser um instrumento, um documento técnico feito no automático. Fazer o encaminhamento no automático tira da gente, né, tira do encaminhamento em si uma potência e uma possibilidade de ser melhor aproveitado, de ser realmente um retrato do que está acontecendo com aquela pessoa, com aquela família, com aquele grupo, enfim. Deixa de ser isso para ser um mero papel que vai circular entre instituições. E não é essa a função do encaminhamento. E não é por isso que a gente vai tratar o encaminhamento de forma menos importante do que um relatório, por exemplo. Tá certo? Então, aqui, essa aula, ela quer dizer para você isso. Se você trata o encaminhamento de uma forma menos, com um prestígio menor, vamos dizer assim, do que outros documentos técnicos, saiba que é preciso rever isso, porque, de fato, o encaminhamento ele tem uma possibilidade de ultrapassar certas barreiras se a gente faz ele de forma mais comprometida, né? A terceira questão, gente, que vem para que a gente pense no encaminhamento como um documento técnico super importante, é que um item essencial vai ser a história dessa situação, né? Dessa pessoa que está sendo encaminhada. Então, Dona Maria chegou no meu serviço, no serviço que eu atuo, trazendo demandas que eu não conseguiria atuar, porque eu não tenho atribuição no serviço que eu estou de atender esse tipo de demanda. Vamos supor que eu seja da saúde e Dona Maria traz uma questão de assistência social e Vanessa atua num CRAS, por exemplo. E a partir do momento que Dona Maria vai trazendo para mim, vai me dizendo o que ela precisa, eu identifico que ali é um encaminhamento para o CRAS, né? Ela precisa de atendimento no CRAS. Um relato objetivo, não estou dizendo para você que está me ouvindo que você precisa colocar 2 folhas de história do que Dona Maria contou para você, mas de forma objetiva você conseguir sintetizar a demanda de Dona Maria no seu encaminhamento, né? No caso aqui que a gente está fazendo um exemplo. Não existe um padrão para dizer para vocês, o encaminhamento tem que ter 2 folhas, o encaminhamento tem que ter 1 folha. Não é sobre isso. É sobre você tentar sintetizar da melhor forma possível o que Dona Maria necessita e o que você entende que é possível que o outro serviço que você está encaminhando ela possa fazer por ela. Não é mesmo? Depois de você falar um pouquinho dessa história, você tem que concluir pensando sempre no se colocar à disposição, justamente a gente se colocar à disposição, porque pode sim não ter algo que eu faça ali permanentemente por aquela questão ou por aquela pessoa, mas podemos fazer trocas, né? E às vezes o meu serviço atende essa pessoa em outras necessidades. Então, por eu estar atendendo uma pessoa nessas atribuições do meu serviço e Vanessa está atendendo lá no CRAS as outras questões referentes à proteção social, por que a gente não pode se comunicar? Em algum momento, essa situação de Dona Maria pode ser algo que nós vamos fazer, algo em conjunto. A gente pode, em algum momento, encontrar estratégias para atender situações referentes à família de Dona Maria juntas. Então, acho que a conclusão do encaminhamento sempre precisa estar focada nessa questão da colaboração interinstitucional. Acho que isso precisa ser deixado ali como uma mensagem. Diante do exposto, né, encaminhamos a senhora fulana de tal, mas estamos à disposição, continuamos à disposição para elucidar qualquer dúvida, continuamos à disposição para, se for necessário, um atendimento em conjunto.
Entendem? A conclusão, ela precisa ter data, né? O encaminhamento, aliás, em algum lugar do encaminhamento você precisa colocar data, você precisa assinar, geralmente é ao final dele que isso acontece. E é dessa forma, gente, que eu acho que os itens essenciais, eles se organizam. Primeira delas, gente, é que o encaminhamento é um documento individual. Né? Então, assim, você precisa sempre se comprometer a mostrar a essa pessoa que você está encaminhando, a explicar para ele ou para ela o conteúdo do seu encaminhamento, o que é que você pensou enquanto providência, enquanto raciocínio seu mesmo. Olha, eu achei que a gente pode encaminhar o senhor para esse lugar, porque lá tem essa e essa situação, né? Ou esse atendimento. Lá o senhor vai poder, ou a senhora vai poder conversar sobre esse assunto em específico. Lá tem esses e esses profissionais. Então, assim, contextualizar a pessoa que está sendo encaminhada do que está sendo ali pensado por você, né? E do que vai ser escrito nesse encaminhamento. Principalmente porque a gente sabe que muitos dos nossos usuários, pessoas que nós atendemos, que passam por nós, elas nem sequer sabem ler. Então, é um cuidado que a gente precisa ter de explicar. E, às vezes, os termos que a gente coloca ali, a linguagem que a gente usa, mais formal, né? Não é... A pessoa ela não consegue compreender. Então, eu acredito que explicar, independente da classe, independente de onde essa pessoa se localize, né? No quesito intelectual, é importantíssimo e é fundamental, na verdade. Que você explique, que você dialogue com essa pessoa e pergunte, inclusive, se ele ou ela está de acordo com essas providências que você pensou em tomar, tá bom? Pode passar, Vanessa. Gente, quem está na live, né, chegou agora, essa é uma live sobre encaminhamento social. Eu sou a professora Celisa, estou aqui com a Vanessa fazendo essa live sobre alguns pontos importantes desse documento que a gente emite com frequência nos nossos espaços socioocupacionais. E essa é uma live que vai ficar gravada por alguns dias, depois a gente retira ela do Instagram do SS na Prática. Mas se você conhece alguém que atua como assistente social e que tem dúvidas sobre encaminhamento, já manda para ela aí nesse aviãozinho que fica ao lado direito da tela embaixo, tá bom? Já eu abro os comentários para a gente concluir aqui, para vocês falarem também as dúvidas de vocês. E agora a gente está na parte final da aula, então a dica 2 é o seguinte: antes de encaminhar, gente, alguém para alguma instituição que seja, é importante que o assistente social, e qualquer que seja o profissional, se você está assistindo essa live e você realiza encaminhamentos, mesmo que você não seja assistente social, essas dicas também são possíveis de você aplicar, tá? Porque a gente, pense bem, essa dica 2, ela fala de ligar para a instituição, se certificar antes de encaminhar o outro, a pessoa, né? Como eu falei no começo da aula, a gente está atravessando um momento onde os serviços, onde as instituições, elas estão sofrendo mudanças, elas estão sendo, inclusive, afetadas, né, de uma forma estrutural por esse momento que nós estamos no país. E isso tudo interfere no funcionamento, interfere na rotina e pode, sim, ser caso de a gente ter que se certificar. Se aquele acolhimento ainda é realizado naquele dia da semana, se aquela instituição ainda funciona no mesmo lugar, se teve alguma alteração no atendimento por causa da pandemia. Fazer essa articulação, ela não é um trabalho a mais, ela é obrigação nossa, tá? Articular com o serviço antes de encaminhar. Claro que se você faz o encaminhamento para uma instituição com frequência, é óbvio que eu já imagino que você esteja ciente, né, das particularidades desse funcionamento. Mas se é uma instituição que você encaminha pouco, eu acredito que seja importante você checar antes de encaminhar, né, para evitar aquilo que a gente vê, né, nos filmes, aquilo que a gente vê. Lembra do Daniel Blake, né, que ele ia para um lugar e para outro, tentando ser atendido. É um filme muito forte, um filme que, de fato, revela ali muitas coisas que o usuário passa, né, nessa peregrinação dele em busca de atendimento.
Então, quando a gente faz essa checagem, quando a gente se compromete com esse tipo de atitude, a gente vai, sim, tá contribuindo para que essa pessoa tenha, né, a dignidade dela preservada também. Porque, de fato, são questões que, às vezes, desmotivam ao ponto da pessoa desistir do atendimento, porque ela não consegue chegar no lugar certo. A terceira dica é que você preserve o sigilo do seu encaminhamento, né? Eu falo aí, cuide para que ele seja devidamente protegido. O que seria isso? Né? Proteger o encaminhamento, o que seria isso, Celisa? Bom, a gente está falando aqui, basicamente, de encaminhamentos impressos, né? Que você entrega na mão do usuário, da pessoa que você atende, e ela dali, ela vai buscar o serviço que você encaminhou. Então, assim, preservar o sigilo é você ter o cuidado de colocar esse encaminhamento em algum lugar, algum envelope, você fechar, você de alguma forma lacrar, porque se você já fez a comunicação ao usuário do que está ali, do que contém ali dentro, claro que eu já imagino que você faça isso, né? Comunique ao usuário, leia para ele, leia para ela, antes de fechar, mas assim, que você possa preservar isso ao máximo possível, né? Não fazer encaminhamentos em pedaços de papel. Eu não estou aqui nem cogitando isso, viu, gente? Eu sei que vocês que estão assistindo essa live jamais fariam isso. Porque, assim, o encaminhamento, ele é um documento formal, tá? Então, ele precisa também da formalidade dessa elaboração dele, desse envio, desse encaminhar algo de uma forma mais organizada. Então, assim, preservar o sigilo é isso, né? Que a gente possa guardá-lo, né, deixar realmente num espaço mais preservado e entregar para o usuário como ele precisa ser entregue, né, de uma forma mais organizada mesmo. Pode passar, Vanessa. Dica 4, se for necessário enviar por e-mail, solicite o recebimento. Isso aí é uma dica básica, né, gente? Qualquer que seja o documento hoje que a gente envie por e-mail, a gente precisa, não só encaminhamentos, ofícios, relatórios, tudo que você comunica usando a ferramenta do e-mail, do correio eletrônico, precisa ser colocado para o outro, para o destinatário, a necessidade de comunicação do recebimento. Porque essa é a única garantia que a gente tem, né? Na verdade, a gente tem o envio, porque a gente, quando envia o e-mail, a gente tem ali o registro do envio, mas o registro do recebimento, né? Em algumas caixas de correio eletrônico também temos aquela opção de quando a pessoa recebe, né? Ter uma resposta automática para nós, uma sinalização automática de recebimento, mas de fato, se você não tem não sabe como fazer essa opção ficar no seu e-mail, eu acho que o mais importante mesmo é você sinalizar para o destinatário que confirme recebimento, né? Isso são demandas que esse mundo digital, que a nossa comunicação digital, ele nos impõe, que a gente tenha mecanismos de comprovações de coisas recebidas, né? De coisas que a gente fez e, enfim, precisamos confirmar. A dica 5 é que se você encaminha algo via ofício, né? Ou seja, às vezes você está fazendo uma comunicação entre instituições e você encaminha, sim, algum documento do usuário, mas você faz um ofício, né, para ser aquela folha de rosto que vai antes do encaminhamento. Se essa for sua opção, é importante que você coloque uma via a mais do encaminhamento para que seja recebido na instituição de destino e retorne para você. Muitos também, gente, alguns lugares, né, algumas instituições adotam o que a gente chama de contra-referência, ou seja, no próprio encaminhamento, tem uma parte, né, tem um espaço de fazer o que o destinatário nos envie depois a contra-referência, ou seja, do que foi feito, do que aconteceu a partir daquele encaminhamento, de qual foi o atendimento, aquela demanda, de como foi que aconteceu. Enfim, a contra-referência é adotada por muitos equipamentos. E essa é um mecanismo, essa é uma estratégia muito importante também, mas que eu não vejo que existe muito mais, assim, eu acho que quando eu trabalhei no Distrito Federal, eu via muito os formulários de encaminhamento com contra-referência. Já aqui na Bahia eu não vejo tanto, né? Isso pode acontecer também porque eu não estou
né, não tendo muitos contatos diretos com instituições aqui. Mas eu acredito que a contrarreferência é um mecanismo excelente de devolutiva para profissionais. Eu acredito nisso e penso que se você aí no seu município não trabalha com contrarreferência, pode ser uma ideia que você tenha como pesquisar, né? Como ver na internet também algum modelo ou algum exemplo, e aí você adaptar para a sua realidade, porque a contrarreferência é um mecanismo importante mesmo. Acho que é muito válido fazer isso. A gente pode fazer também por e-mail, né? Podemos modernizar um pouco essa possibilidade de contrarreferência, não fazendo impresso, né? Não nos atendo ao documento impresso, até para a gente preservar um pouco mais, né? Essa questão de tanta impressão de papel. Mas pensando numa forma mais objetiva, fazer uma contrarreferência via e-mail. O que é que vocês acham, né? Pode ser uma estratégia. Então, essa dica 5 e 6 vem muito disso, né? Primeira dica 5 fala desse recebido, quando a gente faz documentos impressos. A sexta dica também é uma questão, mas assim, é muito mais de arquivo, ou seja, se você faz encaminhamentos e você arquiva no prontuário do usuário, isso também faz parte de uma história, né? De uma historicização mesmo desse atendimento, desse acompanhamento. Então, assim, arquivar cópias, gente, não é apenas acúmulo de papel. É um processo de historicizar que a gente precisa também tentar, vamos dizer assim, valorizar isso, né? Porque, de fato, esses encaminhamentos, eles se perdendo e a história do usuário também se perde um pouco quando a gente não valoriza essa possibilidade de arquivar dos arquivos, né? Que às vezes agora, com a pandemia, a gente pode já estar identificando que se perdeu mais ainda essa ideia do arquivamento, né, dos arquivos, por conta da diminuição da circulação de papel. Mas eu acho que os arquivos, eles podem ser digitalizados, ok, tudo bem. Mas eu acredito que fazer esse movimento é importante no sentido de historicização mesmo desse atendimento, dessa trajetória do usuário na nossa unidade, no nosso serviço.